Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Erivan Lima e aqui a notícia com opinião e análise. Hoje é sábado, dia 13 de junho de 2020. Eu inicio pedindo que você se inscreva aqui no canal, é muito importante para nós. E peço também que você deixe o seu like, o seu dislike, curta, comente e compartilhe este vídeo. Inclusive aí no seu Facebook, se você assim puder fazê-lo, também no seu Instagram, pelo WhatsApp, enfim, nos canais que você tiver à sua disposição. Eu disse para você num vídeo recente que falaria ainda aqui no canal sobre os equipamentos que constituem uma UTI, uma unidade de terapia intensiva. Eu disse para você que havia feito uma pesquisa no site da Unicamp, de fato eu fiz, e lá tem inclusive o valor de uma UTI que eu já informei para você, uma UTI completa com todos os equipamentos necessários, padrão, eu usei a expressão padrão internacional, uma UTI top, do mesmo jeito, com a mesma estrutura que tem nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, na Espanha, na Itália, qualquer país de primeiro mundo. Uma UTI custa R$189 mil. Quais os equipamentos que fazem parte da UTI? Foi o que eu fui atrás. E eu peço permissão a você para que reproduzir aquilo que eu consegui extrair de maneira objetiva. O projeto de uma unidade intensiva, UTI, precisa ser, de acordo com a Unicamp, devidamente avaliado por uma equipe multidisciplinar. É importante conhecer regras e regulamentos indispensáveis para que a estrutura funcione adequadamente. Se faltar algum monitor, por exemplo, a instituição que vai instalar essa UTI não terá liberação para funcionar como tal, ou seja, como unidade de terapia intensiva. Embora certos aparelhos complementares sejam importantes, existem aqueles aparelhos que são obrigatórios ao estabelecer o setor de uma UTI. São eles: o oxímetro, que é indispensável para medir a quantidade de oxigênio presente no sangue do paciente. Acompanha ainda sinais vitais e frequências cardíaca e respiratória. O eletrocardiógrafo, que é responsável por acompanhar a atividade cardíaca de um paciente. Catéteres e sondas servem para monitorização e administração de remédios e alimentação do paciente. Desfibrilador, para os casos de paradas cardíacas. O ventilador pulmonar, que é algo que está tão em voga nesses tempos de pandemia. O ventilador pulmonar, que serve para pessoas que estão com incapacidade respiratória. O ventilador pulmonar dá suporte aos doentes para atender a essa necessidade vital. Tem ainda o monitor multiparamétrico, que acompanha funções básicas como saturação de oxigênio, pressão arterial e mudanças nos batimentos do coração. E a unidade estativa, que é um carrinho com acessórios, sensores, cabos e tubos de suporte. Nas normativas da Anvisa estão relacionados ainda itens como o estetoscópio, fita métrica, equipamento para ressuscitação manual, entre outros equipamentos. Então, uma unidade de terapia intensiva tem que ter obrigatoriamente todos esses equipamentos. E, recentemente, o deputado Pablo Santos, em matéria paga em sites aqui do município de Picos, e matérias que foram reproduzidas também em sites da capital, certamente matérias pagas, ele aparece numa das dependências do hospital tendo na sua retaguarda uma cama. E, pelo menos nas imagens que foram divulgadas, como propagando
serem leitos de UTI, na verdade, não existem naquelas imagens que foram divulgadas esses equipamentos que eu acabei de listar aqui. Tem apenas uma cama. E aí o deputado à frente dessa cama falando sobre os benefícios, entre aspas, das novas UTIs Covid instaladas no Hospital Regional Justino Luiz de Picos, que, a nosso ver, embora na condição de leigo, no que diz respeito ao conhecimento de saúde, seria muito importante aquilo que foi dito aqui no início. É preciso, e aí o próprio governo, o próprio deputado Pablo Santos, que faz parte do governo, é o presidente da FEPSER, a Fundação Hospitalar do Piauí, deveria convidar, para ser transparente, deveria convidar uma equipe multidisciplinar, com pessoas aí das entidades médicas do estado do Piauí, a começar pelo Conselho Regional de Medicina, pelos sindicatos dos médicos, pela Associação Piauiense de Medicina, pelo COREN, o Conselho Regional de Enfermagem do Piauí, e de outros técnicos, além, é claro, de representantes do Ministério da Saúde e das entidades produtivas, que na verdade são essas entidades, setores produtivos, que pagam tudo isso que está sendo colocado como investimento para atender a pandemia do novo coronavírus, o vírus chinês. Para concluir, é importante aqui salientar que o deputado Pablo Santos, do MDB, recebeu praticamente o controle da estrutura de saúde na região de Picos de presente do PT. Por exemplo, a FEPSER ele recebeu para votar todas as matérias de interesse do governador petista Wellington Dias na Assembleia Legislativa, onde ele tem um mandato. E quando ele se ausenta, o sucessor, aliás, o substituto, evidentemente, faz tudo aquilo que o governador quer, em termos de apreciação e votação de matérias, e como ele também faz quando está no exercício do mandato de deputado, na condição de aliado que o e sempre votando tudo como determina o governador do estado do Piauí, o petista Wellington Dias. Bem, então o deputado recebeu primeiro a Fundação Hospitalar do Piauí de presente, em Picos, por ele ter ido apoiar o atual prefeito Padre Valmir, que levou 3 vereadores para apoiar a atual administração. Ele recebeu de presente a Secretaria Municipal de Saúde, também presente do PT, já que é exemplo do governador Wellington Dias. O atual prefeito de Picos, Padre Valmir, também é petista e naturalmente segue aí fielmente a cartilha do comunista Wellington Dias. Muito bem, além disso, ele também tem um parente, bom, e aí ele botou um parente, ele é presidente da Fundação Hospitalar, botou um parente para gerir a Secretaria Municipal de Saúde de Picos e botou mais um parente ou uma parente para ser diretora do Hospital Regional Justino Luiz. De tal maneira que o deputado Pablo Santos tem o controle, ele é do MDB, aliado do PT, ele tem o controle da saúde na região de Picos e nos outros hospitais que estão em outras regiões do Piauí, sob, naturalmente, aí, a chefia dele como presidente da FEPSER. E isso, é claro, faz com que, naturalmente, muitas pessoas pobres, pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade e necessidade, para terem um atendimento médico, precisam pedir um favor político. Eu, inclusive, tenho aqui uma pessoa, um amigo nosso, e uma amiga também, que já me trouxeram a informação de que tinham parentes, esses meus amigos com parentes no Hospital Regional Justino Luiz, e que para terem o atendimento necessário, teria que ter aí, naturalmente, a ponte, entre aspas, de natureza política. Então atrela-se o atendimento à saúde, em muitos casos, à questão do favor político, que é o que acontece em grande escala, sobretudo no interior do Piauí. E aí o político termina prendendo a pessoa pelo lado em que ela está mais fragilizada, mais vulnerável,
que é exatamente a busca da sua saúde, em última instância, a busca de continuar vivendo. E aí o político aparece como bonzinho, usando toda uma estrutura que é paga por todos nós, pagadores de impostos, mas como as pessoas estão fragilizadas, elas nem querem saber disso não. E às vezes também não sabem que tem direito, né? Bom, então para ter acesso ao serviço de saúde é preciso pedir o favor político. E isso vira naturalmente uma fábrica de votos para quem está no comando de toda essa estrutura. E é a possibilidade de renovar mandatos e mais mandatos e continuar fazendo as mesmas concessões, continuar levando para os políticos que estão em comando, em chefia, né? Em chefia de partidos políticos e de estruturas políticas mais em nível de Estado. E é interessante aqui salientar o fato de que o deputado Pablo Santos, sempre que alguma melhoria, entre aspas, vem para a saúde, para a estrutura de saúde em Picos, ele se deixa fotografar, por exemplo, até dentro de ambulância, o deputado Pablo Santos já se deixou fotografar pelos sites, né, pelos alguns setores da imprensa, que naturalmente recebem dinheiro para propagar o benefício, entre aspas, a imagem do suposto responsável pela chegada desse benefício, no caso aí o deputado Pablo Santos, objetivamente falando. E aí fica a pergunta, porque além do benefício que chega, embora seja dinheiro nosso, mas ele tira proveito político disso, proveito político eleitoral, tem também a história da propaganda. Quem é que paga essa propaganda? É o deputado do bolso dele, ou é o hospital, ou a secretaria, ou a fundação, com o dinheiro que é nosso? Nós que somos pagadores de impostos. É importante deixar essa pergunta. Bom, concluindo, eu só gostaria de dizer para você que já sabe, mas é importante a gente aqui enfatizar, que a saúde é um direito, inclusive consagrado na Constituição, é um direito constitucional. No capítulo 2º, para concluir, dos direitos sociais, no artigo 6º, diz o seguinte: são direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É o que reza o artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Portanto, será que o deputado Pablo Santos não está tirando proveito a fundo, inclusive nesse tempo de pandemia, daí a pandemia do vírus chinês, tirando mais proveito ainda, tentando passar a imagem de que essas coisas vêm pelo seu favorzinho, pela sua bondade, entre aspas, sendo que tudo isso está sendo feito com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos pagadores de impostos do Piauí e do país? Bom, se você gostou deste vídeo, eu concluo aqui pedindo que você se inscreva no canal, é muito importante para nós. Muito obrigado a você e até a próxima.